Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos falar sobre as riquezas. Você é uma pessoa que se considera rica? Será que nós somos ricos? Se você gostar dessa mensagem, dessa reflexão de hoje, eu peço que você não se esqueça de dar o seu joinha, também se inscrever aqui no canal para ajudar o canal a crescer, ter mais visualizações e essa palavra, a palavra de Deus, chegar a cada vez mais pessoas. Fique então conosco com a mensagem de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5, onde está escrito assim: E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Versículo 10, versículo 9: Porque o amor de vocês é verdadeiro, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Podem sentar. Estimados irmãos e irmãs, quem aqui de vocês não gostaria de se tornar rico? Uma das coisas que talvez a maioria das pessoas gostaria é de, não talvez de ser milionário, mas acho que todos nós gostaríamos de ser ricos. E realmente, se nós olharmos para as coisas que nós temos ao nosso redor, nós muitas vezes vemos que muitas pessoas acham ou pensam que não podem se tornar ricas. Ou não querem, pois pensam que é algo errado. Mas a palavra de Deus já nos diz que não é assim. A palavra de Deus nos diz que nós somos ricos. E isso é verdade, nós somos ricos. Talvez nós não tenhamos muito dinheiro, talvez nós não sejamos abonados financeiramente, não tenhamos uma terra muito grande, boa, valorizada, terrenos sem contar, mas sim, nós somos ricos. Ricos, sim, porque nós temos muitas e muitas riquezas, sejam elas de caráter espiritual e até mesmo material. Quando olhamos para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, nós vemos que muitas vezes nós não damos contas, mas nós somos ricos até mesmo financeiramente. Por quê? Que nós temos muitas vezes um teto para morar. Nós temos um trabalho que nos dá o sustento diário. Nós temos saúde física, tanto que outras pessoas não têm e são pobres, pois muitas vezes não têm saúde, não têm um lugar para morar, passam por necessidades. Isso que eu estou falando apenas de caráter espiritual. Vocês já pensaram agora no caráter material? Vocês já pensaram agora no caráter espiritual? Como nós somos muito mais ricos do que muitas vezes imaginamos? E por que isso? Por quê? Porque Deus nos dá um presente, a sua herança, essa que não tem valor, que é inestimável.
muito mais precioso que ouro, prata. E Ele nos comprou com o seu santo e precioso sangue. E através da morte e da sua ressurreição nós temos a vida que é eterna. E por isso no texto de hoje diz que Jesus se tornou pobre para que nós fôssemos ricos por meio da pobreza dele. Por meio do seu grande amor, nós nos tornamos ricos. E assim nós também cantamos no hino conhecido Nosso Castelo Forte, né? Se vierem roubar os bens vidiolar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Sim, queridos irmãos, nós somos ricos. Nós temos muitas bênçãos, muitas incontáveis. Sejam, como eu disse, de caráter material e até mesmo, o principal delas, de caráter espiritual. E no texto de hoje, de 2 Coríntios, nós vemos um relato do apóstolo Paulo de uma determinada congregação, de um determinado povo da região da Macedônia, aonde este povo estava passando por muitos sofrimentos, por muitas dificuldades, por provações, até mesmo de caráter financeiro. Mas mesmo passando por essas dificuldades, eles resolveram ajudar através daquilo que eles tinham. Mesmo que era pouco, eles resolveram ajudar os irmãos da Judéia. Outros irmãos que também estavam passando por necessidade. Mesmo eles tendo pouco, eles ajudaram outros. E por isso que o apóstolo Paulo dá esse exemplo daquelas pessoas que talvez fossem pobres financeiramente, mas pela graça de Deus, pelo amor que eles tinham, eles resolveram ajudar através de ofertas os irmãos da igreja da Judéia. E como diz o apóstolo Paulo, fizeram muito mais do que nós esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Vejam que exemplo bonito, exemplo de confiança, exemplo de fé. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. Exemplo de confiança. Primeiro ao Senhor. Nós muitas vezes pensamos primeiro no quê? Muitas vezes nós colocamos em prioridade na nossa vida as questões materiais. Colocamos em prioridade na nossa vida o nosso trabalho, o nosso meio de ganhar dinheiro. Muitas vezes o Senhor, o nosso Deus, ele acaba ficando de lado por causa disso. Por nós buscarmos muitas vezes as riquezas materiais e as coisas deste mundo, Deus acaba sendo colocado de lado. E acabamos esquecendo daquilo que está escrito no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E como lembramos na explicação do primeiro mandamento, escrito por Lutero no Catecismo Menor, devemos temer e amar a Deus e, portanto, colocar Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Porém, o que eu vejo no mundo é que muitas vezes as pessoas pensam que ainda não têm aquilo que é necessário para este mundo e que precisam trabalhar para ter mais e mais e mais e juntar bênçãos e riquezas, ou querem se tornar ricos. Só que não conseguem ver que essas pessoas, muitas vezes, ou nós mesmos, já somos ricos. Nós já temos as riquezas que realmente são necessárias para nós.
seja elas de caráter espiritual ou até mesmo material, nós já somos ricos, nós já temos tudo o que necessitamos. E muitas vezes eu vejo que as pessoas se matam para conseguir coisas que não agradam a Deus e colocam a Deus em segundo lugar. E por isso o apóstolo Paulo nos dá este exemplo dos cristãos lá da Macedônia, que eles mesmo não tendo muito, com o pouco que eles tinham, eles quiseram ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando também por necessidades. E às vezes a gente vê que nós, muitas vezes, nós, não vou dizer outros, né? A gente é muito egoísta. Nós pensamos apenas em nós próprios, no nosso próprio umbigo, nas nossas próprias riquezas. Se tem para nós, se tem para a nossa comida, se tem para a nossa mesa, tá bom. Se não nos falta aquilo que é necessário, tá bom. E muitas vezes ajudar o próximo acaba ficando de lado. Até mesmo quando nós estamos bem de saúde. Não, se eu estou bem de saúde, se, por exemplo, essa pandemia, se o Covid não pegou em mim e na minha família, está tudo bem. Os outros eu não me importo. Muitas vezes é isso que acontece. Nós colocamos, em vez de colocar a nossa vida primeiro a Deus, o que ocupa o primeiro lugar da nossa vida somos quem? Nós mesmos. E por isso o apóstolo Paulo nos faz olhar para os irmãos da Macedônia e diz que eles primeiro deram a si mesmos a quem? Ao Senhor. Colocaram Deus em primeiro lugar. E depois, mesmo passando por necessidades, como diz no versículo 2, os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. E assim, depois de primeiro doarem-se ao Senhor, eles se deram a nós também, diz o apóstolo Paulo. E vejam, o apóstolo Paulo diz assim: eu não quero dizer com isto, não quero mandar vocês, não quero que vocês sejam obrigados agora, e está dizendo isso para os irmãos da igreja de Corinto, eu não quero que vocês com isso sejam obrigados também a fazer aquilo que eu quero, mas que vocês olhem também para as riquezas que vocês têm. E aí ele diz, porque vocês foram abençoados com a principal das riquezas, que foi quando Jesus Cristo, por seu amor, era rico, se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. E aí, por isso, ele dá este exemplo, para que os irmãos ali de Corinto também pudessem ajudar outros através das suas ofertas. Mas não como uma forçação de barra, dizendo o apóstolo Paulo, e aí ele diz, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Isso é importante. Quando a gente quer ofertar, que isso venha de um coração alegre, de um coração feliz, de um coração que sabe que nós já temos tudo, nós já somos ricos, como eu disse, tanto material quanto espiritualmente. E se alguém quer dar, dê conforme aquilo que tem, conforme o seu coração manda. Ajude os outros, oferte na sua igreja, faça isso conforme o seu coração quer, o seu coração manda, conforme aquilo que você tem, não conforme aquilo que você não tem. Mas faça isso lembrando que tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se estivesse fazendo primeiro a Deus. E depois também para ajudar as outras pessoas. Nós devemos lembrar que todas as coisas, tudo da nossa vida vem das mãos de Deus. E por isso, como nós cantamos antes, o meu tempo
os meus dons, os meus bens, estes eu vou usar no trabalho do Senhor, para amar, servir e louvar. Mas primeiro a Deus. Nesta época, neste período de pandemia, onde a gente liga o jornal e vê cada dia tristezas e coisas que muitas vezes nos fazem, muitas vezes, perder a esperança, nós temos muitos motivos também para agradecer. Se nós podemos estar aqui, é porque nós temos saúde, nós somos ricos em saúde. Nós vemos tantas outras pessoas por aí passando por dificuldades e nós somos agraciados, nós somos abonados. E por isso sempre devemos cantar, louvar e agradecer e colocar Deus em primeiro lugar. Confiar nele e entregar tudo nas mãos dele, pois o quê? O resto, as outras coisas serão acrescentadas. Como diz Jesus lá em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vocês querem ser ricos? Eu quero. Mas na realidade eu já sou e agradeço a Deus por isso. Às vezes a riqueza, às vezes a gente pensa que é pobre, né? Ou isso é não saber dar valor àquilo que a gente tem. As bênçãos que vêm de Deus constantemente. Nós já somos ricos. Temos o principal, que é a herança eterna. Temos bênçãos materiais, muitas vezes, que a gente mesmo, às vezes, esquece de olhar. E somos agraciados pelo amor de Deus. Deus derrama bênçãos todos os dias nas nossas vidas. Para que a gente também, assim, reconheça que todas as coisas vêm da mão dEle. E por isso nós, que somos cristãos, nós que agradecemos e louvamos o seu santo nome, nós devemos colocar a nossa vida nas mãos dele e entregar sempre tudo, todas as coisas nas suas mãos. Entregar a nossa vida nas suas mãos. Lembrar que tudo vem dele e tudo é para ele. Todas as nossas coisas. E por isso nós podemos nos dar e colocar a nossa vida em primeiro nas mãos do Senhor. Pois essa é a vontade de Deus para nós. E também é de bom grado que nós coloquemos a nossa vida nas mãos dele. Estimados, não quero com isso também pensar assim, poxa, mas pastor, eu tenho dificuldades. Sim, você tem, eu tenho, muitas vezes financeira também. Porém, nós temos que lembrar que nós temos um Deus que está no comando da nossa vida. E que Ele sempre vai e sempre nos dá aquilo que é realmente necessário para a nossa fé, para a nossa salvação. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês a colocarem e se entregarem sempre nas mãos dEle, colocando Ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Muito bem, querido irmão, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui de deixar um joinha, deixar aqui embaixo também um comentário dizendo aquilo que você achou dessa mensagem. E também, se puder, se inscrever nesse canal, eu fico muito agradecido, porque assim você ajuda este canal a continuar crescendo e a gente a continuar produzindo conteúdos cristãos, divulgando assim a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Não se esqueça também, se puder e quiser compartilhar esta mensagem, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.